fracasso social no sentido de organizar a moradia de modo que ela seja acessível a toda e qualquer pessoa. Ninguém sofre com desemprego sem que exista um sistema ou uma economia política que fracasse para salvaguardar essa possibilidade de emprego. Isso significa que em algumas das nossas experiências de maior vulnerabilidade, em termos de privação social e econômica, muito do que a gente vive hoje, né, na pandemia, questões de privação social e econômica, o que se revela não é apenas a nossa precariedade como indivíduos, embora isso também possa ser revelado, mas também os fracassos e as desigualdades das instituições socioeconômicas e políticas. Fracasso que sem fim neste governo. Em nossa vulnerabilidade individual, há uma precariedade que ela é socialmente induzida. Cada eu vê potencialmente como seu sentido particular de ansiedade e fracasso tem estado implicado o tempo todo em um mundo social mais amplo. Isso inicia a possibilidade de desconstruir essa forma de responsabilidade individualizadora e enlouquecedora em favor de um ethos de solidariedade que afirmaria a dependência mútua, a dependência de infraestruturas e redes sociais viáveis, abrindo caminho para uma forma de improvisação no processo de elaborar formas coletivas e formas institucionais de abordar essa precariedade induzida. Então, ela fala a respeito dessa precariedade que ela é socialmente induzida, né, a respeito das condições de vida que a gente tem. E isso faz parte como a Fabíola falou, isso faz parte dessa racionalidade do capitalismo neoliberal. O que seria, assim, poderia falar também em outras palavras, o que seria essa racionalidade? É uma pressão moral que nós sentimos para se tornar um certo tipo de indivíduo bem-sucedido, consumista, rico, autossuficiente, economicamente independente ou afetivamente independente também. Só que, ao mesmo tempo que isso é exigido, nós somos estruturalmente impedidos de realizar essa fantasia da individualidade. Porque as condições de moradia são péssimas, os empregos cada vez mais difíceis, a alimentação de qualidade virou luxo, e toda essa crise que estamos vendo com o coronavírus, né? Então, existe uma promessa de que se corre atrás, que ela é minada por dentro. Então, o que a gente vê, né, nisso que parece contraditório, o que a gente vê é uma injeção, né, o que se injeta na nossa vida são processos para adaptar a população à insegurança que se sente, adaptar a população à desesperança e à instabilidade. Isso não é distribuído de forma igual na sociedade, nós sabemos, né? É distribuído de forma muito diferente, com muitos critérios. O plano de fundo de tudo isso é o quê, então? Uma forte ideologia de responsabilidade individual para lidar com o fracasso e a ansiedade. Né? Esse fracasso e essa ansiedade que é o que é produzido nessa contradição aí do capitalismo, digamos. Não é bem uma contradição, eu acho. A responsabilidade individual torna uma exigência a mais para atingir esse padrão de excelência, né? Que está desde sempre irrealizável. Aí é o momento que a gente para e pensa, qual a saída, então, para esse problema? Né? Eu acho, nessa leitura, assim, de algumas coisas que eu faço da Butler, eu acho que ela oferece algumas ideias, tá? Algumas coisas que têm a ver com solidariedade, com que ela fala de afirmar a nossa dependência mútua, isso é uma das coisas que para mim é mais importante, e a nossa dependência de infraestruturas e redes sociais viáveis, né, nas palavras dela. Bom, para mim, eu acredito que não só para mim, né, a Judith Butler está dando uma defesa da vida que não é qualquer vida. Ela sabe, ela afirma que nós dependemos uns dos outros, sempre. É impossível pensar uma vida autônoma no nível que se promete, né? Isso não o que eu escrevi, né? Então, ela afirma que nós dependemos uns dos outros sempre, e isso não é papo de autoajuda. Porque autoajuda é ajudar a si mesmo.
né? Um grande você que se vire. Solidariedade é um termo que às vezes pode parecer um pouco cafona, mas eu sei que ela é um pouco mais radical do que se imagina nesse aspecto. Então vamos lá, nosso problema atual: políticas de saúde mental na universidade, legislações e instituições, e como que a gente vai elaborar, então, formas coletivas e formas institucionais para abordar essa precariedade toda que é induzida o tempo todo. Com quais estratégias a gente vai abordar isso? Saúde mental envolve muitos fatores, muitos aspectos da vida. A vida universitária, por exemplo, é o nosso tema aqui, né? E por isso que é complexo, e a nossa tarefa não é simplificar essa complexidade. A nossa tarefa é criar condições de abarcar toda essa complexidade. Poderia pensar aqui acho que a Fabiola já falou até um pouco disso, né? Poderia pensar aqui um exemplo de simplificação dessa complexidade. A gente faz acolhimento e faz escuta de muitos estudantes na universidade. Tem muitos projetos, tem o núcleo de psicologia, tem a Prograde, tem atividades de extensão, enfim. Achar que pronto, a saúde mental está resolvida com acolhimento e escuta é simplificar esse problema, né? Quando um estudante sente fome, não é escuta que ele precisa. Quando um estudante é expulso de casa, ele não vai dormir no consultório, onde ele vai ser atendido. Quando atrasam as contas, não são R$ 400 que vão resolver, né? E aí eu estou falando de situações que eu ouvi no consultório em estágio de clínica. Como que se resolve no momento que você tem a escuta para oferecer questões que a escuta por si só não dá conta, né? Então a escuta ela deve ser um eixo de um trabalho mais amplo. A gente precisa pensar como um eixo. A universidade, então, ela é cheia de iniciativas, ela tem experiências que surgem o tempo todo, com projetos, com as próprias instâncias, né, pró-reitorias, a assistência estudantil, os movimentos estudantis também fomentam trabalhos, enfim. Alguns desses projetos, algumas dessas experiências, elas duram mais tempo, outras menos. Depende muito das condições materiais, né, digamos, do dinheiro, da verba, do financiamento que a gente tem, para que essas iniciativas perdurem, mas também depende de uma coisa aí que eu tento pensar junto da Butler, né? Depende do nosso grau de dependência mútua, como a gente se relaciona entre esses projetos, né? Aí eu diria que é uma dependência das relações sociais, dos nossos atos e parcerias, e também no nível institucional, que é o que a gente busca, né? Criar vínculos entre projetos, entre iniciativas, para que as iniciativas possam suportar as dificuldades umas das outras, né? Fornecer condições para que as dificuldades sejam enfrentadas. Surgem dificuldades diferentes para projetos diferentes, e a gente precisa pensar uma maneira de suportar essas dificuldades de forma coletiva. Então, mais uma vez, o que a Butler chama de uma responsabilidade individualizante e enlouquecedora, precisa ser pensada na forma de uma responsabilidade coletiva. E, bom, a gente não está aqui, né, eu não estou aqui falando de uma coisa simples, né, estou falando de uma coisa grande, coisa que dá trabalho. Não é uma atividade a mais para ser incluída nos planejamentos de cada grupo PET. Não é apenas isso. É principalmente um modo de funcionamento que a gente tem que ter dentro desse espaço universitário, um modo de funcionamento que reforce cada vez mais a dimensão coletiva desse programa e a dimensão coletiva da universidade pública. Para a gente agir junto, a gente precisa de condições que vão dando suporte à ação coletiva. Porque o que está presente cada vez mais é o jeito que a universidade funciona e tende à individualização.
Pensei também, tentei, né, encontrar algumas coisas que dissessem respeito à questão da legislação e também talvez uma forma de deixar um pouco mais concreto essa ideia de uma ação coletiva